esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro e Paulo, dois homens muito diferentes. Pedro, pescador impulsivo, homem simples. Paulo, um homem culto, conhecedor da lei, formado nas melhores escolas de Israel. Pedro foi chamado às margens do mar da Galileia. São Paulo, ele foi chamado na estrada de Damasco. Humanamente falando, eram muito diferentes. Humanamente falando. Mas Deus, Ele não escolhe pessoas iguais. Não escolhe. Deus escolhe pessoas que se deixam transformar pela graça, que se abrem. E a liturgia de hoje quer nos ensinar exatamente isso. A igreja não está edificada sobre a perfeição de quem está nela. Não está edificada sobre a perfeição dos apóstolos. Está edificada sobre a fidelidade do Cristo. É a fidelidade do Cristo, não é a perfeição de quem está dentro dela, ou a perfeição dos próprios apóstolos. No Evangelho, Jesus hoje faz a pergunta que atravessa os séculos, até chegar aqui hoje a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? É a nós que hoje ele pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta fundamental, porque não basta dizer o que é que os outros pensam sobre Jesus, repetir o que muita gente já falou. Não basta repetir também o que vimos no catecismo da igreja. Não basta repetir o que nós assistimos em aulas de Bíblia, de teologia. Não. Chega um momento em que cada pessoa, cada discípulo, cada seguidor precisa responder, e responder pessoalmente. É a sua resposta, é o reflexo que o seguimento ao Cristo, o seguimento a Jesus cria em nós. O que é que eu reflito desse seguimento a Jesus? O que é que sai
que é que aparece em nós? Então, Pedro hoje respondeu em nome de todos os demais, os 12, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por trás desta palavra extraordinária, reconhece que o Filho de Deus, Cristo, está ali, naquele homem. Quer dizer, o Filho eterno, do Pai eterno, saído do Pai, antes de todos os séculos, torna-se homem. Vejam de novo a frase que ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhando para um homem, ele reconhece que é divino. Então essa é a profissão de fé sobre a qual a igreja permanece até hoje. Até hoje, a igreja ela não existe porque admira Jesus como sendo um grande mestre. Ela existe porque crê que Ele é o Filho de Deus, feito homem, e é o único Salvador de toda a humanidade. E então Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Percebam uma coisa: Jesus não disse que Pedro edificará a igreja. Quem edifica é o próprio Cristo. A igreja é de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Não é de homem nenhum. A igreja é de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Ele disse a minha. Então é absolutamente do Cristo. Nenhum de nós pode criar essa daqui, nenhum. Mas Cristo quis que essa igreja dele tivesse um fundamento visível. Por isso que escolheu Pedro, para que ele pudesse confirmar os irmãos na fé e conservar a unidade do rebanho. Olhando para Pedro, nós enxergamos essa unidade visível. Para Pedro converge todo o rebanho. É como um eixo que integra tudo e todos. E aqui está a grande consolação, porque Jesus entrega essa missão justamente a um homem frágil, a um Pedro que é muito generoso, ama profundamente o Senhor, mas ele vacilou em alguns momentos da vida. Ele negou, ele caminha sobre as águas, afunda. Ele prometeu fidelidade, acabou negando 3 vezes Jesus. Então isso nos consola. E por que Cristo escolhe exatamente estes? Porque Cristo não chama os impecáveis. Ele chama aqueles que, reconhecendo a própria fraqueza, confiam mais na graça de Deus do que na própria força. Então ele não chama os impecáveis, os perfeitinhos, não é? Pedro caiu, arrependeu-se, chorou amargamente e foi restaurado pelo olhar misericordioso do Cristo. A partir daquele momento, nunca mais ele confiou nas próprias forças, mas sim no Senhor, somente no Senhor. O mesmo, meus irmãos, aconteceu com Paulo. Antes de ser o apóstolo das nações, ele foi o que? Perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Aquele que prendia os cristãos tornou-se depois o anunciador do Evangelho. E ao final da vida, já esperando o martírio, ele disse hoje, escutamos na leitura, estava prestes a ser derramado em sacrifício, dizia a leitura de hoje, quer dizer, ele já esperava o martírio, e aí ele escreve a frase impressionante e com muita serenidade: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Olha só, não foi porque encontrou o martírio que ele quisesse fugir. Não é porque encontrou essa cruz na vida, esses espinhos, que ele quisesse fugir. Não, completei a corrida. Eu combati o bom combate e guardei a fé. É a perseverança, mesmo diante da cruz. Então, Paulo ele não diz que
viveu uma vida sem dificuldades, ele não diz que nunca sofreu. Pelo contrário, ele conheceu prisões, perseguições, naufrágios, conheceu incompreensões, foi açoitado e muito. Mas a vitória não consistiu em evitar a cruz, mas em permanecer fiel até o fim. Essa foi a vitória. Por isso que ele disse: o Senhor me dará a coroa imperecível. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que Deus espera de cada um de nós, essa fidelidade. Deus não espera de nós uma vida sem quedas, não, mas Ele espera uma vida perseverante, mesmo que tenhamos muitas quedas, mesmo que nossa vida seja cheia de fraquezas, cheia de pecados. Aliás, você vai para o confessionário, confessa seus pecados, mas sai dali já sabendo que vai pecar de novo. Mas você tem certeza que não ama o pecado. Pelo menos deveria ser assim. Não amo o pecado, não quero fraternidade com o pecado. Sei que vou cair, porque sou fraco. Você tem que pensar assim: mas não amo o pecado. Não quero viver como irmão do pecado. Então, o que Ele espera de nós? É isso. É que você seja perseverante. Caia, mas levante. Queira ficar de pé. Então, não é uma vida sem cruzes, uma existência sem cruz, mas um coração jamais abandone Cristo. É isso que Ele espera. E a primeira leitura nos mostrou hoje Pedro preso, acorrentado, vigiado pelos soldados. Humanamente parecia que tudo tinha sido perdido, mas há um detalhe: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava por ele, incansavelmente. A igreja ficava rezando por ele, e Deus respondeu positivamente a oração dos fiéis da igreja. E aí mandou um anjo que rompeu as correntes, abriu as portas da prisão e conduziu o preso Pedro à liberdade. Conduziu Pedro à liberdade. Meus irmãos, mais de 2000 anos que esta cena vem se repetindo. Mudaram os impérios e passaram muitos, sim. Acabaram-se muitas ideologias, sim. Acabaram-se muitos sistemas políticos, sim. Até muitos anunciaram o fim da igreja. Muitos anunciaram o fim da igreja. Muitos acreditaram que a igreja seria vencida. Muitos. No entanto, veja a barca de Pedro em alto mar. A barca de Pedro continua navegando. A igreja continua de pé. Não porque humanamente sejamos fortes, não é por isso, não, mas porque existe um que permanece fiel: o Cristo. Eu disse isso no início. É a fidelidade do Cristo que faz com que essa barca permaneça fiel. É a fidelidade dele àquela promessa que ele fez: as portas do inferno não poderão vencê-la, jamais poderão prevalecer sobre ela. Ele permanece fiel a essa promessa que ele fez, e é por isso que hoje, nesta solenidade, meus irmãos, nós somos chamados a renovar também nossa comunhão com aquele que ocupa até hoje a cátedra de Pedro. Quando Jesus confiou a Pedro as chaves do reino, não estava apenas confiando a um homem da Galileia, ele estava instituindo um ministério. É o chamado ministério petrino. É um ministério que permaneceria na igreja até o fim dos tempos. Então não é ao homem a confiança somente, mas ele estava instituindo esse ministério. Então o Papa não é apenas um líder religioso ou até um chefe de Estado. Ele é o sucessor de Pedro. Ele é o princípio visível da unidade da igreja. E a missão dele é qual? É confirmar cada um de nós na fé, confirmar os irmãos na fé, é guardar o depósito da fé, todo o depósito da revelação, e é manter unido esse rebanho. Essa é a missão dele. Por isso que eu digo a vocês: amar a igreja é amar esse ministério de Pedro também. É rezar todo dia pelo Santo Padre, todo dia.
é permanecer em comunhão com Ele. Não porque os papas sejam homens perfeitos, sem defeito, não, a história mostra que não são, mas porque nós acreditamos nessa promessa de Cristo: eu edificarei sobre ele a minha igreja, sobre esta fé. Nós acreditamos nisso. Então, meus irmãos, hoje não celebramos apenas 2 grandes santos do passado, não, celebramos a fidelidade de Cristo à sua igreja. É isso que nós estamos celebrando. Pedro morreu em Roma, Paulo derramou também ali o seu sangue, muitos outros vieram depois deles, sucederam-se os séculos, sucederam-se os papas, levantaram-se muitas perseguições, muitas heresias contra a igreja, muitas crises, e no entanto a igreja continua anunciando o mesmo evangelho, celebrando a mesma Eucaristia, professando a mesma fé dos apóstolos. Isso não é obra dos homens, isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, com certeza. Mas nós sabemos que nós vivemos num tempo em que muita gente quer um Cristo, mas quer um Cristo sem a igreja, uma fé sem compromisso. Muita gente quer uma fé assim, quer uma fé sem espiritualidade, quer uma fé sem comunidade, quer um evangelho, mas um evangelho que seja adaptado aos gostos do tempo. A solenidade de hoje quer nos dizer e nos recordar que não existe um Cristo sem o seu corpo, que é a igreja. Não existe. Não existe. Quem ama a Jesus também aprende a amar a igreja, mesmo reconhecendo suas limitações humanas, as limitações dos seus membros, porque ela continua sendo a família onde nós recebemos a palavra, os sacramentos e sobretudo a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. Essa igreja é santa não por nós, nós somos pecadores. A igreja é santa pela cabeça desse corpo que é o Cristo, é a cabeça que santifica tudo. Aquela palavra que dizemos que somos povo santo e pecador, a parte santa em nós é por participação. Nós participamos da santidade dele, porque se fosse somente por nós mesmos, não haveria santidade. A santidade vem do Cristo. Então, que São Pedro hoje alcance para nós a fé que ele teve, aquela fé firme, humilde, fé obediente, e que São Paulo alcance aquele coração apaixonado que ele teve por Jesus, inflamado do desejo de levar o evangelho, que ele alcance para nós essa vontade de levar o evangelho, que nós jamais nos afastemos dessa comunhão da igreja, permaneçamos sempre unidos ao sucessor de Pedro, hoje Papa Leão, para que, perseverando nessa única fé apostólica, nós possamos um dia ouvir do Senhor as mesmas palavras dirigidas aos seus servos mais fiéis, e também possamos receber a coroa da glória, como diz São Paulo. Quem sabe um dia o Senhor possa dizer para nós: vinde benditos, vinde benditos.